Boa tarde, queridos irmãos, filhos e filhas de Deus, amados em Cristo Jesus, amados no Senhor, semente da mulher, o Jó, muito forte, Jó. Conversei com o Bruno hoje, ontem, aliás, hoje, né? Às madrugadas. Me disse que falaram. Estás a ver que nós sofremos uma perseguição muito brutal e violenta nas redes sociais. Ele não consegue me achar. Alguém que está na França não consegue me achar em direto. E antes sempre estava nas lives. De repente ele me perguntou se deixaste de fazer lives por quê. Eu te procuro, não te acho. E as únicas mensagens que ele consegue achar são as do Sekeli. Ele disse que ele ainda se lembra quando ele quer ouvir a minha mensagem. Então ele acha aquelas mensagens, as entrevistas, ou então perguntas e respostas que eu fazia no Sekeli, com a Sonin. Eu falei, meu Deus, eu faço mais lives agora do que antes. Disse, não é possível. Eu não te acho. Eu procuro, não te acho. Mas eu acho que é por causa do quem? Aqueles que me acompanhavam no YouTube. Depois deixei de fazer as lives no YouTube. Então esses que são os que se perderam. Não conseguiram me achar no Facebook. E o Facebook fizeram restrições terríveis. As pessoas não recebem. E ele disse que está no grupo, mas não recebe notificação. Não, no grupo não. Ele está inscrito, mas não recebe notificações. E eu lhe disse que é um ataque que nós sofremos. Fizeram restrições. As pessoas não conseguem partilhar. As pessoas não recebem os links, as notificações, tudo isso. Ele pensou que eu deixei de fazer lives direto. Eu falei, faço mais hoje do que antes. Disse, não é possível. Eu já não te acho. Eu te procuro, mas não te acho. Só acho as mensagens gravadas antigas. Só resistiu e prevaleceu e venceu alguém com pulungunza como a nossa, porque o sistema vai em cima de ti e é mundial. Você não sobrevive. Sistema mundial em cima de você. És atacado de todos os lados. Eu já deveria desistir de fazer lives, devia desistir de pregar nas redes sociais, até que isso mesmo presencialmente, porque foi muito violento o ataque que o sistema me fez, mas eu prevaleci. Eles até assustaram, né? Pensaram que era guerra mundial. Como homem, ele ataca, mas está sempre a insistir. Reduziram as visualizações, a amplitude de alcance. Ouviu? Facebook já não tem notificado. As visualizações, tudo isso desapareceu. Mas nós continuamos. Eles mesmos estão totalmente admirados.
Sim, quem correu 120 quilômetros já está com os artérios firmados na rocha, já está com os joelhos desconjuntados. Alguém que correu 120 quilômetros na estrada, com pedras, em terra deserta, onde não tem água, não tem sombra, não tem cobertura. O homem correu. Esse homem você conseguiria lhe parar mais? Um homem que não dorme. Jamba. E o homem é dinâmico. Aqueles que vieram fazer o trabalho de espionagem nas minhas vigílias da noite tiveram que se ausentar eles próprios, não aguentaram o embate, tentaram acompanhar o quem? O homem, não conseguiram a batida. É verdade. Eu fiquei muito admirado quando ele disse que não consegue me achar em direto. Ele pensou que eu reduzi. E a partir da França, ele me disse que ele viu a notícia que iriam encerrar as igrejas não registradas legais. E ele se lembrou de mim. E ele disse assim, bom, o homem antes de vir para a França me disse que ele não iria legalizar a igreja dele porque a igreja está legal no céu e que não estava preocupado com isso. E ele disse, como é que está então o homem? O cota. E ele viu notícias que já teriam começado a fechar. Ouviu? E ele me perguntou, e o cota, como é que vai aí? Eu disse, eu te falei, rapaz. Eu te disse, olha o que eu lhe falei. A brutalidade inspira respeito. Neste mundo dos fortes não dá para ser fraco. Os fracos sofrem na mão dos fortes. Os fortes subjugam os fracos. E os fortes são temidos pelos fortes e pelos fracos. Os fortes temem outros fortes. Os fracos, pior ainda. Eu disse, eles tiveram que ir no BM Samuel o fraco para irem lhe fechar a sinagoga dele. E eles temeram chegar até ao leão. E ele falou, verdadeiramente, tudo isto tu me falaste quando eu estive aí na banda. É muito forte, né? Tu me disseste essas coisas todas aí na banda. Este é o mundo dos fortes. Os fracos não têm espaço nesse mundo. Aqui se vive como na lei da selva. O mais forte devora o fraco. Então, por isso, os cristãos são convidados e convocados a se fortalecerem a cada dia, para poderem estar de pé diante do dia mau, para estar de pé diante das adversidades da vida. Se você for fraco, você é devorado. Os fortes impõem respeito. Os fortes fazem história. Os fracos não fazem história nenhuma. Servem aos fortes. Os fracos são escravizados, são subjugados, maltratados. Aqui está um homem forte de convicções. Um homem que defende as suas convicções até a morte. Um homem que ama a cruz até a morte. Eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz até por uma coroa.
troca. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é este que teria morrido e que viveu e que estava vivo para sempre? E que também, com a sua morte, teria resgatado as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Esse é Jesus que morreu e viveu e vive e para todo sempre, e também reina para todo sempre, e que tomou as chaves da morte e do inferno. E ele está a mostrar a posse. Eu tenho possessão. Eu alcancei. Com quem estavam as chaves antes de Jesus Cristo? Nós conhecemos quem é que tinha o imperador da morte, o império da morte, e quem era e ainda é o imperador da morte. E o que é isso, chave da morte e do inferno? Que o Emmanuel teria que morrer para ir resgatar. As duas. É autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E quais são os benefícios de Jesus Cristo ter resgatado as chaves da morte e do inferno? Com as chaves da morte e do inferno tomadas por Jesus, isso significa que todo aquele que nele cresce, a morte não teria poder sobre ele. Todo aquele que nele cresce e passasse desse mundo, não iria para o inferno, porque aquele a quem ele crer tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Quem tem autoridade sobre a morte, ele mata, ele vivifica, ele lança no inferno, ele tira do inferno. Então, as pessoas ainda não entenderam a mensagem do céu. Infelizmente, os mestres da filosofia, em nome de Deus, não compreenderam, e ainda que compreendessem, nunca abririam o jogo àqueles que têm crido em Jesus, porquanto eles são as portas do inferno. Eles são a morte. Veja só, João viu Jesus com as chaves da morte do inferno. E ainda lhe disse: eu morri, eu vivi, estou vivo e para todo sempre. E amém. Isto é, nunca mais voltar a morrer. Porque morri uma vez e ressuscitei, e nunca mais a morte poderá me tocar. E quando a morte me tocou, é porque eu permiti que a morte me tocasse. Quando a morte me lançou no inferno,
eu permiti que eu fosse para o inferno, porque senão, pela justiça de Deus, a morte não teria poder de matar Jesus, nem tampouco o inferno teria poder de encarcerar Jesus. Então Jesus ficou encarcerado, ficou 3 dias, esteve no inferno. Então no terceiro dia saiu do inferno. Mas quer a morte, quer o inferno, eram necessários, os dois, serem vencidos desta forma. Isto é, vencer a morte com a morte. Vencer o inferno no inferno. Não, vocês não entenderam, né? Jesus venceu a morte com a morte. Jesus venceu o inferno no inferno. Isto é, tinha que morrer e a morte sem condições de lhe matar. Tinha que ir no inferno e o inferno sem poder para lhe prender. Então, o inferno, não tendo poder para prender Jesus, nem tampouco a morte, não conseguiu matar Jesus, não conseguiu matar Jesus permanentemente, ou então para sempre. O inferno não conseguiu prendê-lo para sempre. Então, aí estava a derrota da morte e do inferno, porque não conseguiu reter Jesus. É isso que fala o apóstolo Pedro. Soltas as ânsias da morte. As ânsias da morte não puderam reter o Senhor. Quer dizer que as ânsias da morte, as cadeias da morte, teriam sido abertas. E prendeu Jesus, mas não conseguiu reter. A morte não conseguiu reter Jesus, mesmo sendo soltas as ânsias da morte. E por isso Jesus venceu a morte e o inferno, porque eles não conseguiram lhe matar, não conseguiram lhe prender. E no terceiro dia ressurgiu. Então ele, ao vencer a morte e o inferno, recebeu a autoridade, que são as chaves, sobre a morte e sobre o inferno. E feito isso, agora todos aqueles que estavam com medo de morrer. Quem são esses que estavam com medo de morrer? De Adão até Moisés, não estou a falar Moisés, o homem, a pessoa, a dispensação. Porque Moisés terminou até João Batista. De Adão até Moisés, todos os humanos estavam com medo de morrer. Todos. E por que eles tinham medo de morrer? Porque não eram e não seriam capazes de vencer a morte. E eles, sabendo que não conseguiriam vencer a morte, por isso antes de morrer estavam com medo. E por isso nenhum deles, dessas dispensações, desde Adão até Moisés, conseguiu escapar da morte. Ninguém escapou da morte. Ninguém. Excepto aquele que desceu e subiu do céu. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o único que venceu a morte e o inferno. Ou então o único que foi no inferno, morrendo, e voltou a subir. O único que desceu e subiu. Paulo diz que aquele que subiu é o mesmo que antes teria descido. Teria descido às partes mais baixas da terra. E quando ele desceu às partes mais baixas da terra, diz a palavra que teria também levado cativo o cativeiro. E quem são esses que ele levou cativo? Que estavam no cativeiro. Cativeiro é prisão, viu? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves da prisão.
O inferno é uma prisão. O inferno é uma prisão. A morte mata e o inferno prende. Ninguém escapou da morte, ninguém teria escapado do inferno. Como está escrito, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O que é isso, serem destituídos da glória de Deus? Serem destituídos da salvação eterna. Então, se foram destituídos da salvação, morreram. E se morreram, todos foram para o inferno. Porque o inferno é lugar dos mortos, mas o céu é lugar dos vivos. Então diz que de Adão até Moisés, ninguém escapou da condenação. Ninguém conseguiu escapar da morte, porque todos teriam pecado. Mas veio o primeiro que não pecou, veio o primeiro que enfrentou a morte e venceu a morte, e enfrentou o inferno e venceu o inferno. E depois ele saiu. As ânsias da morte não conseguiram lhe reter. E ao sair, saiu como vencedor, e não como um derrotado. Como um vencedor que venceu a morte e o inferno. Mas antes dele ir enfrentar a morte e o inferno, teria que vencer o mundo. O mundo é o pecado. Se ele morresse em pecado, não voltaria, porquanto o pecado mata, ou então o salário do pecado é a morte. E os mortos são encarcerados no inferno. Mas Jesus teria vencido o mundo, o pecado, e assim foi lutar com a morte sem pecado. E desceu no inferno também sem pecado. E porque morreu e desceu na cadeia sem pecado, por isso a morte não conseguiu lhe reter, nem o inferno. E assim ele voltou como vencedor. E também aproveitou levar aqueles que, quando viveram, estavam com medo de morrer, e morreram e foram para o inferno. E assim levou eles cativos. Os capturou aqueles que estavam no cativeiro. Cativeiro é prisão. Quem são esses? Aqueles que em vida esperaram por Emmanuel. Tiveram a esperança. Lhes foi anunciado esses dias. Conheceram ou então ouviram falar desses dias. E creram. Quais os dias? Os dias do Filho de Deus. E creram como Abraão, que viu os dias do Filho de Deus e se alegrou. E creu. E por isso Abraão, todos os dias da sua vida, procurou essa cidade que lhe foi mostrada. Se ele conhecesse o caminho, há muito ele voltaria. Não somente ele, todos que praticaram a justiça, mas que sua justiça não lhe justificou, porque eles estavam em pecado. A Bíblia diz que se eles conhecessem o caminho, há muito eles voltariam para a cidade, onde tinham saído. Mas o caminho estava encoberto. E assim, eles deambularam na terra como peregrinos, como passageiros, como alguém que está perdido, em busca de uma outra cidade, e melhor, cujos fundamentos foram edificados por Deus e não pelos homens. Então, quem está à procura da cidade, porque lhe falaram que existe uma cidade melhor que essa, só que por não conhecer o caminho, não conseguem ir para essa cidade, mas não se cansaram de procurar o caminho que levava para essa cidade, e partiram, porque a idade não poupou eles, e eles morreram. Então morreram na esperança, à procura do caminho. E quando eles morreram, foram encarcerados. E quando o caminho veio, e o caminho venceu o mundo, e venceu a morte, e venceu o inferno, então o caminho lhes encontrou lá. Foi lá nas tumbas e foi abrir as portas, porque ele já tinha a chave da morte e do inferno. Abriu as cadeias
E assim todos aqueles que, como peregrinos, andaram à procura do caminho aqui na terra, saíram. É isso que Paulo fala, que teria levado cativo o cativeiro. Mas também ele não levou só cativo o cativeiro. Ele também deu dons aos homens. O que é isso? Deixou o dom da vida na terra. Deixou o direito, a graça da salvação, para a salvação. Não somente aos israelitas, até aos rebeldes. Os rebeldes são os gentios. Para os dois povos, Israel e gentios ou nações, lhes deu o dom gratuito da vida, a graça. E isto é, lhes instruiu que todos entre os judeus, ou então entre os israelitas, e entre as nações, os gentios, todo aquele que em mim crer será salvo. Não vai morrer porque eu venci a morte, e não vai no inferno porque eu venci o inferno. E não vai deambular, peregrinar como um peregrino que não conhece o caminho, porque eu sou o caminho. Eles, antigos, não conheceram o caminho, mas agora vocês conhecem o caminho. Um deles perguntou, se nós não conhecemos o caminho, como vamos conhecer onde está a sair? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, agora, todos que crerem em Jesus, que conhecerem Jesus, não andarão como perdidos nesse mundo em busca de caminho, porque eles conhecerão o caminho, e o caminho lhes levará para o céu. E esse caminho é santo. Só neste caminho onde tem luz. E eles marcharão em direção à cidade que Abraão procurou, Isaac, Jacó e outros patriarcas, e também os justos da dispensação de Moisés procuraram essa cidade, mas não teriam achado essa cidade, porque o caminho não existia. E assim, quando Jesus veio, ele é o caminho, abriu a porta, não somente o caminho, também a porta do santuário, e ele convida agora todos os humanos, entre gregos e judeus, ou então gentios e israelitas, para voltarem para a cidade, onde teriam sido expulsos. Qual é a cidade onde foram expulsos? No paraíso. Em Adão, todos os humanos foram expulsos no paraíso. E o paraíso é o reino de Deus. É a cidade santa. Sim, que está lá no céu, mas que um dia esteve aqui para o homem, paraíso. E agora o caminho leva para o paraíso. Quando Adão pecou, o Senhor os expulsou do paraíso e colocou um querubim para impedir o homem voltar outra vez no paraíso e para ir no que? Na árvore da vida. E esse querubim estava com a espada na mão e nunca voltaram. E o caminho desapareceu. E eles andaram deambulando na terra, perdidos, sem beira e sem era, sem esperança e sem vida. Mas veio a vida dos homens e se manifestou e lutou com aqueles que os mantinham na prisão e os venceu. Venceu o pecado que vos maltratou, venceu o inferno, a morte que vos matava, venceu o inferno que vos prendia. E agora convida os humanos, você só vai ser morto e encarcerado no inferno se você quiser, porque eu venci a morte, eu venci o inferno. Estão a entender? Agora, quantos ainda mesmo com o caminho tendo sido aberto, quantos mesmo com a porta do céu tendo se abrido, a porta do santuário, pelo véu que se rasgou, tendo se abrido, ainda estão indo para o inferno? Nesse momento em que nós estamos, em todas as nações, os relatórios são espantosos. Muitos partiram na euforia do comer e da alegria de beber e outras práticas aí. Muitos morreram. Onde é que foram essas pessoas? Foram direto para o inferno. Mas como as pessoas irem no inferno no tempo de Emanuel, quando o caminho já se abriu e quando a porta dos céus também já se abriu pelo véu que se abriu? Por que as pessoas aí descem no inferno? Sabe por quê? Porque eles são rebeldes. Por que eles são rebeldes? Porque eles não têm crido e os que creram não obedeceram o Evangelho. Ouviu? Não creram e não obedeceram o Evangelho. Então, esses
que não creram e não obedeceram ao Evangelho, eles são considerados como rebeldes. Esses rejeitaram a salvação. Por isso perderam a salvação. Então a justiça de Deus é justa para lhes punir, porquanto eles foram convocados, foram chamados para evitarem a condenação, foram chamados para evitar o inferno, foram chamados para a salvação, e eles preferiram viver o mundo, amaram mais as suas vidas do que a Deus, e assim morreram e foram lá, e agora lamentarão eternamente, mas ninguém vai lhes tirar mais dali, porquanto eles o ouviram e desprezaram. Foram chamados e preferiram ir nos seus negócios, como na parábola da festa, sim, do casamento do filho, em que os convidados que eram dignos não aceitaram ir para as núpcias. Porque cada um dizia: eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-la. Eu tenho uma viagem, eu tenho um negócio, eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer isso. Me escuso a aparecer, porque naquele dia eu vou fazer isso. Me escuso a aparecer na festa, porque naquele dia... Por quê? Porque eles estavam ocupados nos seus afazeres. Não foram para o convite que lhes deram para participarem da festa. E então, o que o pai do noivo fez? Ele convidou outros. Os que eram dignos rejeitaram o convite. E assim foi nas ruas, nos mercados e velados, e trouxe pessoas indignas, mancos, sujos, pobres, mendigos, paralíticos, tudo isso, e encheu a sua casa. Mas também uma ordem foi dada: somente aqueles que tiverem as vestes é que devem participar no salão. Todos foram chamados, eram sujos, mas tinham que chegar num lugar para tomar banho e mudar as roupas. Mas aqueles que entraram e não se aprontaram conforme a palavra de Deus, também foram agarrados e lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque eles entraram na festa sem as roupas da festa. Isto é, são aqueles que aceitam Jesus e não obedecem a Jesus. E porque não obedecem a Jesus, de maneira nenhuma terão o Espírito de Jesus. Pedro disse que o Espírito de Deus é dado àqueles que lhe obedecem. E vocês só têm credo e não querem obedecer. Como é que vocês vão receber o Espírito de Deus? De maneira nenhuma. Então, quem não tiver as roupas nupciais não vai participar da ceia do Filho de Deus. Não vai participar, não é Santa Ceia, das bodas do Cordeiro. Ouvistes? Precisais se ataviarem com roupas nupciais, limpos, lavados, regenerados com a palavra da verdade, pelo sangue que foi vertido no Calvário, e tirar as vossas roupas sujas, meter roupas brancas, compridas, limpas, linho fino, e assim serem dignos de participarem das núpcias. Ok? Cuidado. Eu tenho a chave da morte e do inferno, disse Jesus a João. Eu, Jesus, que fui morto e vivo e para sempre. Ou então, que morri e vivi e que vivo para sempre. E tenho possessão. Não é possessão maligna. Posse. Tenho as chaves da morte do inferno. Isto é, tenho autoridade para matar e para dar vida. Tenho autoridade para prender no inferno e para soltar no inferno. Quando eu falar, a morte vai me obedecer. Quando eu falar, o inferno vai soltar. Quando eu dizer ao inferno, solta, o inferno vai soltar. Quando eu dizer ao inferno, encerra, o inferno vai encerrar. Quando eu dizer à morte, largue, a morte vai largar. Quando eu dizer ao morto, acorda, o morto vai ressuscitar. Quando eu dizer o que está acordado, morre, e o que está acordado vai morrer. É muito forte, né? Hã? Ouviram? E agora? Mas Jesus nunca deu essas chaves a ninguém.
Em nenhum momento ele disse, eu vos dou as chaves da morte e do inferno. Não! Não, beta não! Jesus nunca disse, eu vos dou as chaves da morte e do inferno. Não. Mas ele disse, eu vos dou as chaves do reino dos céus. Do reino da terra. Ouviram? Eu vos dou as chaves do reino dos céus. Ou então do reino de Deus. Ou então do reino do Filho de Deus. Pode ser chamado reino dos céus, reino de Deus, reino do Filho de Deus, do seu amado. Ele deu essas. Então, mas não são as mesmas essas chaves? Não. Quem que te disse que são as mesmas? Tem a chave do reino dos céus e tem as chaves da morte e do inferno. E também do abismo, claro. Vê que João não viu a chave do reino dos céus no céu. Por quê? Por que que Jesus não tinha a chave do reino dos céus? Quem sabe? Por que que as chaves do reino dos céus não foram vistas nas mãos de Jesus no céu? Que me dizes aí, Cisola Fernandes? Por que que as chaves que João viu só são da morte e do inferno e não também do reino dos céus? Eu amo. Sim. Sei que aqui no Facebook se demora muito a resposta. Por que que as chaves do reino dos céus não foram vistas por João nos céus? Dario. Porque as chaves João deixou aqui na terra. Ouviu? João, que foi para os céus, não encontrou lá a chave do reino dos céus. Estava onde? Na terra. Por isso, tudo começa aqui. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Porque as chaves foram entregues à sua igreja. Eu vos dou as chaves do reino dos céus. Mas não deixou as chaves da morte e do inferno. Então, ao não deixar as chaves da morte e do inferno, as pessoas, até os crentes, não estavam condenados? Não. Por isso, tu vencerás a morte e o inferno nele. Nele, aquele que tem as chaves. Ele estabeleceu regras que, se você estar nele, nenhuma condenação haverá para ti. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que não anda na carne, mas anda no Espírito, nenhuma condenação há. Acabou. E eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Ele deixou o sangue dele para te perdoar. A sua palavra para você poder praticar a justiça. Palavra dele com várias funções. A espada do Espírito, o fogo, o martelo, o caminho, a lâmpada, a luz, tudo isso nos teus caminhos para iluminar as trevas da tua vida. Tudo isso. Então você está armado com toda a armadura de Deus. Tu tens o sangue, assim a morte não pode te tocar. Porque ele deu ordem, aquele que tem a chave da morte deu toque. Não toque nos meus profetas. Não maltrate os meus ungidos. Então, o mundo, a morte e o inferno e todos os outros agentes de Satanás, como feiticeiros, eles receberam ordem. A morte não pode te tocar, porque tu tens o sangue. O inferno não pode te prender, porque tu tens o sangue. O sangue daquele que tem a chave da morte e do inferno. Ok? Veja só. Quero o reino.
as chaves do reino, quer as chaves da morte do inferno, é resultado de uma vitória. Mas vocês não venceram para merecerem o reino. Ó bichinho de Jacó, o Senhor agradou-vos em vos entregar gratuitamente o seu reino. E Jesus, que recuperou o reino através de uma batalha vencida, claro, entregou o seu reino ao seu povo. Entregou o seu reino ao seu povo. E ele deixou o reino na terra, à sua igreja. E, consequentemente, há esta autoridade no reino, que são as chaves. Para fechar e para abrir. Para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E sem dano algum. Ouviu? O Senhor vos agradou em vos entregar o seu reino. A graça que vos surpreendeu, não merecida. O favor de Deus. Sim. E vós sois chamados para entrarem no reino. Para se tornarem filhos do reino. E no reino tem todas as promessas, as boas dádivas que acompanham a salvação aqui na terra e no futuro a vida eterna. Ok? Tá bom. Falar muito para quê? Não adianta. Essa geração dura de coração. Quanto mais você falar, mais eles vão se afastar. Mas eu sei que alguém entendeu. Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Ainda bem que vocês crestes. Aleluia. Poderia falar ainda muito mais, que já tenho falado, que quero o reino como a chave da morte do inferno. Precisavam outra vez alguém para tomá-las. Como assim? As chaves da morte do inferno foram tomadas na mão de Jesus? Não. Mas o que acontece? O que acontece quando se perde o reino? O que é que tu achas? Quando se perde o reino a 100%, tudo tem que começar de novo. Estou a falar tudo no tocante ao resgate do reino. O sacrifício é eterno. E a vitória é eterna. Pelo sangue de Jesus. Mas era necessário outra vez abrir o caminho. Era necessário resgatar o que se perdeu. Era necessário acender outra vez a lâmpada que tinha se apagado. Era necessário levantar outra vez a tenda de Davi que estava caída. E para fazer isso, era preciso uma batalha. E aqui alguém está entre vocês que está fazendo as vossas guerras. Oh, que coisa linda! Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, cheio de graça. Ainda bem, desta vez já não se vai se perder nada. Ainda bem que desta vez está consumado. Senão tinha que se repetir mais. A terceira vez. Estou a te falar, ser humano não demora com a vida. Ser humano ama o mundo. Satanás ia outra vez resgatar a terceira vez.
2 vezes que o diabo perdeu o reino. 2. Aliás, o homem, que o diabo tirou o reino nas mãos dos homens, infelizmente. Quando Deus criou o jardim, o que ele disse? Adão, eu te dou tudo e tudo se sujeita a ti. Deus deu ordem a toda a criação para que fosse sujeitada por Adão. Mas só continuaria assim se Adão continuasse submisso à vontade do céu. O dia que você desobedecer, vais perder tudo. Até as pulgas vão se revoltar contra ti. Os mosquitos vão te ferir. As serpentes vão ser mortais. Os animais vão ficar violentos. Até a natureza vai se rebelar. Tudo vai ficar amaldiçoado por causa da rebelião. Viste, Adão? Sim. Permanece firme. Enquanto continuares na obediência, então nada vai levantar a cabeça. Nada. Tudo, até as constelações. O clima, os ventos, o mar, as águas e todos que se movem, quer na terra como na água. Tudo vai te obedecer. Tudo vai se sujeitar a ti. Até então, essa palavra funcionou. Mas desde o dia que Adão se desviou, perdeu o controle de tudo. E tudo se tornou senhor de Adão. E tudo ficou amaldiçoado por causa de Adão. E o diabo se tornou senhor de Adão. E o diabo incitou até a criação para se rebelar contra Adão. Até a terra já não lhe produzia senão cardos e espinhos. Com muito calor, muito sofrimento, muito sacrifício para poder comer do pão. Até a conceição que foi com dor. Não somente a mesma conceição, e também o gerar do próprio filho. Você tem 2 coisas aí. Conceição. Viu? Dores na conceição. Mulheres, estão a entender, né? Quem já entendeu? O que é isso, dores na conceição? Pronto, fica mesmo assim. Com dores terás filhos. Na conceição e no nascimento. Nani, toca no meu cabelo e a dor da bexiga vai embora. Agora levanta da cama, Nani. Cheio de graça, cheio de verdade. Ouviu? E ainda a mulher, como foi a promotora, levou uma condenação que você não imagina, que vocês nunca deram conta. Teu desejo será no teu marido. Hã? Como as boas, eles estão a pelejar por causa dos varões. As mulheres estão a treinar. Comandante, estão a treinar as mulheres. Só pancada. Uns estão a treinar barba. Mulher não dorme enquanto o marido não entrar. Se vier às 5 horas, não vai dormir. Sempre vai girar na cama, gira. Mas o homem fica chateado. O homem quer diz, olha, já não vais entrar mais aqui, hein? Lhe liga, lhe manda mensagem, fica mesmo lá, vai lá na tua mãe. Aqui já não entra. A mulher não. Pronto, vai ficar mesmo assim. Cheio de graça, cheio de verdade, seu nome é Jesus. Tive que ajudar quem? A escalengue. Eu falei, fica vivo, menina. Como é que é? Você está pensando que você é escravo? Eu disse, corta lá o céu. Cheio de graça, cheio de verdade, seu nome é Jesus.
Seu nome é Jesus, paixão do mundo, cheio de graça, cheio de verdade. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Ok? Então, a desobediência afastou o homem de Deus. E o homem afastado de Deus perdeu tudo. E contudo a vida. Ouviram? Pecado me afastou de ti. Tenho ouvido só falar. Quando tu me ama. Pecado me afastou. Tenho ouvido só falar. O quanto tu me ama. Perto de Deus, além do véu, que um dia se rasgou, perdoado eu estou. Onde resistiu-se muitos casos de ofensas à integridade física por conta das tradições, foi passar o Natal com outra e a primeira apanhou e outros foram mais maldosos. Fizeram cárcere privado na mulher. Ouviram? Não é brincadeira, não. Nani! Pai Elias, muito obrigado. A dor de bexiga passou. Você estava só a gemer. As pessoas estão a sofrer, só eles é que querem. Isso que eu vos mando, vocês já deveriam fazer antes de eu vos mandar. Alguém que está com dor, porque ele quer. Quem é que está com dores no corpo? Vamos lá, vou fazer o teste agora. Quem? O pecado me afastou. Quem é que está a sentir dores no corpo? O pecado me afastou de ti. Tenho ouvido só falar. Quanto tu me ama. Quem é que está com dores? Mingota Cruz. Estás com dores por quê? Porque você quer. Se você tocar no meu cabelo, as dores vão desaparecer. Todos vocês que estão doentes, façam isso e a cura já vai se manifestar aí. Cura, sua palavra, cura. Pecado me afastou. Tenho ouvido só falar. Quanto tu me ama. Mande vossos testemunhos agora. Tatiana, falasse que o dor só vai durar até a live terminar. Oh, Tatiana, você quer? Lhe deixe ainda mais muito tempo. Agora eu disse, agora mesmo a dor desaparece da Tatiana. E todos vocês que estão doentes, sejam curados agora. As dores desaparecem de todos vocês. Dario, trabalha, tá? Quando tá a trabalhar é mesmo assim.
A minha rotina não é possível acompanhá-la. Hein? Eu estou no tempo integral e eu estou a vir lá de cima também. Assim que o pai repreendeu, a dor passou por completo. Claro, você tinha dito que só vai ter que passar quando a live terminar. E eu falei o contrário. Hein, Tatiana? Yeah. Pergunta à pessoa que estava doente. Lhe pergunto, como te sentes? Tá caindo muita neve, pai. Não sabemos como voltar para casa. Para! Volte agora. Na Espanha, muito frio. Sobe os termômetros agora. Onde é que você foi na igreja e disseram que estava vendendo mata-bruxa? Que igreja? Que país é esse? Ângela? Mentira, ninguém vende nada. Quem é esse que te falou isso? Foi onde? Aonde? Luanda? Em nome de Jesus Cristo, nas regiões mais quentes começa a esfriar agora e nas regiões mais frias começa a aquecer agora. Toquei no cabelo do mestre, as dor nas pernas foi embora. Na igreja do Benfica que nós fomos este domingo, não o outro domingo, pai. Não. Ninguém vende nada aí. Fui eu que falei que eu vou distribuir. Dei e distribuíram, mas a gente era demais, parece que era sábado, ok? E eu mandei para... Ah, então esse é domingo, né? Mentira, quem te falou isso te mentiu. Quem te falou isso é um servo ou membro? Fala aí. É obreiro, pastor, ou um membro que te falou isso? Vocês têm que ter muito cuidado. Tem infiltrados entre os membros aí. E que eles aproveitam as pessoas novas para lhes atacarem. Mentir, mais ou menos você disser, olha, quero falar com o apóstolo. É preciso como? Não, tem que pagar. Ele vai te falar. Tem que pagar o quê? Tem que marcar e pagar. Ele vai te mentir assim. Você é novo, você não sabe. Oh, lá que também paga, paga-se. São agentes da secreta, estão infiltrados entre nós aí. Quem é esse que te falou isso? Aqui na sede até ninguém. As pessoas não pagam o fabrico. A igreja que oferece. Quem manda fazer ele próprio, sim. Aqui na praia o calor está absurdo para os pecadores. Eu bem achado comer um mata-bruxo bem fresca e bem vestida, vestes santas, lenço e tudo. Baraúna. Quem falou foi uma obreira. Depois me mostra essa obreira, tá? Me mostra esta obreira aí. Domingo, vem me mostrar essa obreira. Ok? Paulino, eu já disse, fica quente. A Europa está muito fria, né? Brasil muito quente e Europa fria. E Angola naquela temperatura normal. Ei, assopra ventos frescos agora aí. Onde está quente. E aí onde está frio, fica quente. Aquece, os termômetros sobem. É uma ordem. Oh, aleluia.
Estou assistindo, ver uma criança e disse, Jesus. Muito forte, pô. Não. Tem medo de lhe mostrar como. Não pode, ter medo de quê? Temos que resolver o problema. Pode ser que houve mal entendido e ele vai explicar e vai dizer que não falei, que talvez vocês entenderam mal, ou teu marido, é melhor nós resolvermos esse problema. Agora, se ele falou, eu vou lhe perguntar quem lhe deu ordem para vender o mata-bruxo. Eu acho também essa informação precisa ainda ser muito aprofundada. Ninguém teria coragem de fazer isso. Aí dentro da igreja? Não. Lá na minha terra, em Quimbela, Milonga, se diz assim, Colachimbié. Onde é que estava quente já está a soprar. Comador, daqui a pouco, às 20 horas, é 20 horas na reunião dos servos. Última sexta-feira do mês e do ano também. 20 e 30 ou 20 horas? Confirma aí. Está caindo uma brisa fresca aqui, pai. Estava quente, né, Michele? Mamãe Leonim, fala aí. Eu disse, para! 8 horas da noite. Sister! You are healed, sister! Brother! You are healed. A última reunião do ano de 2025 entre os servos. Brother, Grace Pauline. Sister. Amans, Papua, Nova Guiné. Brother, Nova Guiné, hi. No pain. Oh, receive job, financial, healing. The pain is gone. The pain is gone. The pain is gone. For Papua Nova Guiné. The pain is gone. A última reunião de sexta-feira do ano de 2025. Ouviu, Virgínia Bernardo? Nunca mais será sexta-feira do ano 2025, do mês de dezembro, do dia 26. Nunca mais. Cresce o milho da Cleusa Saraiva, com chuva ou sem chuva. Isabel, muito grave, né? Vão tomar o mundo. Como quer dizer que tomaram Angola, agora podem ir. Angola. Um dos maiores bruxos desse país tombou outra vez. Oh, Lori, from Nigeria. Oh, Trump bombardeou Nigéria. Sister Olori. Peter, que a casa dele estava muito fria, agora está quente. Uma só palavra. Oh, aleluia. Milonga, como é que está a Espanha? Maria Milonguita. Quando eu falo decreto, a minha irmã e o meu pai estão chateados, deixei de beber. Estou na igreja do nosso santo apóstolo. Deixaste de beber e eles estão chateados porque deixaste de beber. Continua a falar o decreto.
São docs. 2 sobrinhos estão presos na Tailândia. Meteram-se em confusão lá. As leis são muito rígidas. As mães só choram. Ei, sejam libertos agora. Eu tenho poder sobre os tailandeses. Soltem-nas! Agora! Ouviu, Evalice? Avisa as mães deles que o homem que tem o monopólio do poder já ordenou os tailandeses. Meu irmão teve acidente de carro. Há pouco tempo está inconsciente. Peço uma palavra para acordá-la e seja curado. Acorda! Não morra, viva. Desenvolve os pintos da Lucília. Irei a Deus. Me ajuda. Parei de beber. Uma conhecida me deu uma cerveja para beber. Coloquei no corpo para virar na boca. O meu corpo ficou diferente. Pensei que ia morrer. Deitei toda a cerveja para fora. Saí de lá. Ouviu? Tem alguém que está me perguntando se o crente pode beber vinho. Olha a resposta aí. É quem? Quem é esse aí? O nome dele é quem? Ainda está aí. Olha o testemunho que está a vir da Jaziela. Deram-lhe uma cerveja numa conhecida. Meteu no copo. Quando levantou para pôr na boca, sentiu, parece que ia morrer. Deitou a cerveja e saiu daquele lugar. Ouviste? Alguém me perguntou se o crente pode beber vinho. Que isso? Aí está a resposta. Creuza, a mulher do gato tem mais 20 gatos. E a preocupação dele é só o gato vai aparecer. Aí é. Tá, ela é bruxa, tem 20 gatos, muitos gatos. É bruxa ela. 20 gatos. Conceição Gama. Os pais dos anos 37, 59, a maioria deles são bruxos. Continuam a perseguir os filhos. Só palavras negativas na boca deles. Só dos anos 30. Até agora também. Ai, meu Deus. Silvano. O meu testemunho é o seguinte. Dias passados aconteceu que lá no meu serviço apareceu um senhor vender animais de caça que são proibidos pelas autoridades. Depois dali, pelas autoridades, os homens da segurança deram conta, prenderam um homem e chamaram a polícia. Eu vi que ele estava com muito medo. Cheguei até onde ele estava. Ele me disse, mano, me ajuda. Eu disse aos meus colegas, este homem não vai vir preso. Ele será liberto. Olhei no homem, usei o decreto. É incrível. Ficaram à espera do patrulheiro dia das 9 até as 11. E quando chegou... E quando chegou, eles simplesmente disseram, viemos fazer convite para o vosso shopping. Apareceram numa reunião e foram-se embora. Esqueceram do homem que eles mandaram chamar. Para prender. Os seguranças não entenderam nada. Depois de uns minutos, o homem foi liberto e foi para sua casa. É caso para dizer que Elias venceu. Muito forte, pô. Tem uma mulher no Congo que disse que cada vez que a tentação para beber vem, depois que ele foi liberta, ela se lembra logo do testemunho do moçambicano que começou a ir no lixo.
É muito forte. Hã? Aleluia. Levei sem querer o mata-bruxo no bolso da calça do Arverso. Quando secou a calça, virei direito, dobrei, nem vi nada. Dia seguinte apareceu no bolso de novo. Não ficou na máquina, nem no chão. Veio outra vez para casa. É muito forte. Hã? Voltou para casa. A mata-bruxo. Isto é simplesmente maravilhoso. Ele está. É incrível. Mata-bruxo. O que ele chamou de... esse lugar é que? É na lavandaria. Hã? Onde ficou o mata-bruxo? Na lavandaria. O mata-bruxo ficou na lavandaria. No dia seguinte encontrou no bolso do que? Da calça. Em 2023 fui para Angola. O pai orou para mim quando cheguei cá, convidar-me para um almoço. Uma pastora da Pentecostal. Beber não é pecado. Podes beber um copo. Pai, bebi. Quando cheguei a casa, pensei que poderia morrer. Nunca mais. Até sinto náuseas do cheiro de bebidas alcoólicas. Ouviu? Hein, Kátia? A cachorra, serva de Satanás, te enganou. Não te esquecem. Próximo sábado, batismo. Amanhã e domingo tem que se avisar na igreja. Ouviram? Servos do Deus Altíssimo. Papá necessita uma oração por mim, irmão. Tenho câncer no pulmão. Oh, receba a cura. Sou irmão, câncer no pulmão. Desaparece. Desaparece, vai embora. Suleika, teu irmão está curado. Suleika, está curado seu irmão. Irmão. Ouviu? A Kátia quase que morreu. Porque a pastora lhe disse que não é pecado. Ai, meu Deus do céu. Amém, papá. Suleika. Lhe armou laço. E a Kátia caiu no laço do quê? Da Jezabel. Assim, sabe o que ele falou? Consegui lhe contaminar. Hã? A filha do diabo. Nunca mais, né, Kátia? E todos vocês estão a fazer pedidos. Recebam agora em nome de Jesus. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como a Kátia que já abriu o olho e deixou tal amizade com a falsa pastora. Muito obrigado, Pai. Meu irmão acabou de acordar. Eu é que pedi a palavra há bocado, pois ele teve acidente, estava inconsciente. Logo que o pai declarou, informaram-me que acordou. Elias já está na sua terra. Ouviu? Ia morrer o teu irmão. Você estava bêbado, né? A ressaca do Natal. Estava a conduzir ou como? Ainda bem que você entrou aqui para pedir. Iam lhe enterrar. Graças a Deus, escapou. Alguém que fez acidente estava inconsciente. E a irmã dele entrou e pediu, e eu lhe acordei, acorda. Isto é simplesmente maravilhoso. Estava a conduzir, esquivava uma senhora que estava atravessando, só que acabou atingindo duas pessoas. Ninguém morreu lá? Se alguém morreu, vou lhe ressuscitar. Fala aí. Celina, matou alguém? Você só pediu uma oração para o teu irmão. Tinha que pedir também para aqueles que ele atropelou. Ei, Celina.
Ah? Milong, mananquiloca. Prefiro um quiloque. Maristela Santana. São Paulo, que estava muito quente, está chovendo agora. Oh, vistes? Eu estou à espera da Celina. Morreram? Vou lhes acordar. Graças a Deus que me livrou daquela maldição do maldito incircunciso caloca. O amaldiçoado. O fundador do catolicismo é Magogola. É um trono, rapaz. Um deles morreu e um foi ferido. O que morreu, acorda agora. Agora! Até na morgue. Vão lhe tirar lá. Não vai haver resistência. Acorda! Levanta-te dos mortos. Celina, só que não vais poder saber, né? Ih, casola. Pai, o irmão da Celina vai se aperceber que o que morreu ressuscitou. E o ferido também não vai morrer. A foto está a fazer bom trabalho. Os bruxos estão a ser atormentados. Prince! Quando tocares no meu cabelo, vai começar a chover na tua cidade, Creusa. Eu acho que sai o sol na cidade da Maria da Luz. Aparece o sol. Autoridades. Liliane da Silva da Barbosa. Apanhei boleia para chover aqui também. Vai chover, Liliane. Está consumado. Paulo disse muito poder entre os homens. Aqueles que tinham poder, Paulo, estão a perecer. E agora o que está a lhes derrotar, o poder está a aumentar. Ah, ele disse que eu acredito a 100%, a 1000%. Demônio da Liamba sai do parente do Pires Manuel Mvuka. Se ele voltar outra vez, vai ser preso. Deus vos abençoe. Até já. Daqui a pouco, às 20 horas, estaremos com todos os servos da Igreja Salvação de Todas as Nações, em todas as nações, desde os obreiros até os bispos. A última reunião do ano e nos encontramos aí. Depois, mais tarde, no Zoom geral. Os bruxos reconheceram no monte que o Elias mata. Aí é. Cabral. Jamais coleca. Já era. O feiticeiro que fez magias no Cabingano foi cortado da terra. A terra tem seu dono agora. Os falsos donos estão a ser cortados. Grande fortaleza de Satanás foi derribada. Jamais coleca. Charles Bois, Papá Kitoko. Cadê está onde? Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Terraplanagem. Para aplanar a estrada, abater os lugares altos,
Uma senhora viu o mata-bruxo, deixou cair todo o negócio e gritou: esse mata os bruxos. O pobre bruxo falou isso. Epa, esse mata. Ultimamente os feiticeiros estão a reconhecer Elias como mestre. Como o mestre avisou, sim. Eles agora não somente estão a reconhecer, estão a falar. Receberam ordem. Se tentar falar o contrário, vais morrer, melhor você confessar. Hã? Matuca, há um bruxo que reconheceu aí. Conta aí. Ah, quem é esse que tirou a tua irmã de fazer o programa? Ah, o Cabingano. O mestre dele morreu agora. Tá mal. O que ele fez feitiço morreu. Hã? Dalena. E o bairro 14 foi liberto. Tatiana, tivemos boa colheita esse ano. Como então, Tatiana? Vão te confundir. Estás a incluir lá o... Não. Quando a raiz principal é cortada, todos os ramos vão secar. Ah, um cardeal. Em Angola só tem um cardeal, oh, Matuca. E já morreu o cardeal. Esse cardeal Macedônio. Hã? Já tem mais um outro cardeal aqui em Angola. Para além daquele que foi cortado com sucesso. Eu tive uma visão em 2022 que o apóstolo vai aprender a falar várias línguas sem ir em nenhum curso. Está a se cumprir. É verdade, o dom de língua ainda não se manifestou. Por isso eu não aceito o tradutor. A terra ficou leve, Tatiana. Até a casa. A morte da madre trouxe consigo boas coisas. Mas um foi exonerado, mestre. Quem é esse mais? Mas duas figuras bateram as botas, um na polícia e outro na música. Mas aquele miúdo quando... Você se lembra quando foi aquele cantor que foi na igreja? Com seu agente. Vocês se lembram? Aquele que depois lhe ajudamos aqui no Zoom e tal. O agente daquele rapaz, o pai dele é esse que morreu. Quando ele viu que foi na igreja, esse feiticeiro que morreu, chamou o pai dele e disse que não quero te ver mais aí naquela igreja. Você foi naquela igreja por quê? Ouviu? Agora no inferno vai saber com quem ele brincou. Também a Olga teve essa visão. Agora toda semana morre um famoso, mas um cantor. Não, não é desse pacote, não. Aquele outro aí que nós ajudamos aqui, não sei se não se lembra, no Zoom, foi na igreja, que estava muito doente, depois viajou. Aquele que a Macátila Manasse levou na igreja. Brigadeiro desse pacote está aqui na live, não está aí? Estou em linha, grande apóstolo. Não, estávamos a falar de um cantor que foi para a igreja, com o agente dele e o pai dele. Olha, o Vlad Costa, sim. E o agente dele foram na igreja e o pai da gente, esse político que morreu aí, o Cauíca. E ele me falou que o pai dele lhe repreendeu por ter ido na igreja.
Foste naquela igreja, rapaz. Tá brincando, não sei o quê. Não o Vlad. O agente do Vlad. Que acompanhou o Vlad. E nós estamos a falar do Brigadeiro 10 pacotes e ele está mesmo aqui. Eu lhe mandei o link pessoalmente. Viste, né, Brigadeiro? Conseguiste? Ele não conseguia entrar na live. Ontem falei com o Brigadeiro 2 horas. Muito forte, pá. É? Então, Brigadeiro, como é que está? O Vlad está em Portugal e está bem de saúde. Glory to God. O tempo está comprido. Viu o que eu te falei, Brigadeiro, 10 pacotes? Olha a sangria. Eu te falei, rapaz. Ainda ontem que nós falamos. Hoje, a situação... A espada não está cessando de quê? Devorar gordura. Está terrível, Angola. Pactos quebrados. Esses todos foram no papá quem jamais coloca no Charles Bois, no jamais coloca, aí está as consequências. As raízes foram cortadas. E os ramos, sem a árvore cair, começam a secar. Elias já está na sua terra. Conceição. E manda na sua terra. E no céu e na terra. Elias no céu. Elias na terra. Conceição, lembra-te do quem? Do demente aí no município. A Chelsea Cuna entrou. E o Nicolau também. Espada bem afiada. Lídia Cadal, fui em Cabinda. O que aconteceu é incrível. Os meus irmãos não conseguiram me aproximar. Ouviu? Estavam a fugir o que? O Mata Bruxo? Aleluia. Vou terminar a minha live. Daqui a pouco às 20 horas. Vou reunir com todos os servos. Nos 4 cantos do planeta Terra. A última live. A última reunião do ano. 2025, bye bye. Um ano chama outro ano. Mas a luta continua. E a vitória é no sangue de Jesus. O próximo café, Adriano disse, quando é que vais degustar o próximo café? Brigadeiro 10 pacotes, estou bem, graças ao Criador. Ontem a conversa foi muito forte, impactante e reflexiva. E em tudo, o grande apóstolo sempre esteve certo. Ouviu? Olha, o Brigadeiro disse em tudo, o grande apóstolo esteve sempre certo. Está a reconhecer tudo que eu lhe falei antes de partir para a França. Está a acontecer. Tudo. Eu lhe falei, PRS será o número 3. Casa C, esquece. Onde está o teu primo? Não tenta entrar aí. O Abel saiu lá, vai tombar. Aquele que morreu disse, aquele é um candongueiro, um comerciante. Quem é? O tio do quem? Do Balacai disse, não entra aí, rapaz. Aquele é um comerciante. Não vai para nada. Olha, exatamente tudo que eu falei. Falei da ruína do sistema. Falei da ruína dos pactos famosos a morrerem políticos, desespero na terra.
Falei 2009. Ó, brigadeiro. Eu lhe falei, não volta para Angola, fica mesmo aí. Viu? Aqui os outros eles mataram, rapaz. Nito Alves, lhe avisei. Chame aquele miúdo, vão lhe matar. Veio cheio de nome toque. Queria ser celebrado. Recebeu a oração, foi embora. Não permaneceu. Hoje, tiraram-lhe. Tá vendo aquela morte, você vivendo, mas já te mataram. Perdeu o juízo. Tá aqui o brigadeiro que me ouviu. Então bora bem. Eu falei, poxa, vai aquecer aqui. Hoje agora, regime contra regime. Nem mesmo o Piedade escapou das mãos da sanha assassina. O grande leão. Já avisei ao quem? Ao quem? Ao Higino. Não sei se já falaram no Higino. Falei, avise o Higino para fugir. Faz o que fez o quem? O Gasta. Como não pode sair porque já está confiscado o passaporte. Ele tem dinheiro. Se o Gasta que não tem dinheiro saiu, quanto mais é? Sai da fronteira, anda, não pode aparecer, não faz filme, nem vídeo, nem nada. Depois de ser pescado para o Ocidente, não vai no Ocidente, no caso dele. Porque são corruptos do Ocidente, senão vão lhe reportar. O Quintino. Eu falei, brigadeiro, Quintino aquele é um comerciante. Você quer se juntar, aquele não tem nada. Rosane Fernandes morreu, famoso artista em Angola. Dario Fernandes. Vocês ouviram o que o brigadeiro falou? Tudo que o apóstolo falou se concretizando. Uns contra os outros está no nível sênior. Já não é mais de baixo. Não, eu vos falei que Elias agora vai entrar no Carmelo com os reis. Não vos falei. Esses são os poderes do sol. Já não é mais da prostituta mãe, nem da prostituta filha. Não é mais de baixo. É os de cima, os pesos pesados. São os defesas. O ataque todo foi varrido. O meio campo foi varrido. Agora é a defesa. Onde estão os pesos pesados? Quando se abriu o segundo selo, uma voz soou e disse assim: tira a paz da terra, que os homens se matem entre eles, uns aos outros. E é visível. Não há amizade. Toda amizade acabou. Porque a paz foi tirada. Os antigos amigos hoje são inimigos. Até no próprio sistema. E isto não é brincadeira, não. E o homem está a continuar a falar. Elias no céu, Elias na terra. Aleluia. Oh. Pânico. Desconfiança total. Eu tenho a certeza que já ninguém vai mais. Até o botão das suas camisas será desconfiado. Então vamos falar. Até o botão, como dizia Agostinho Neto. Desespero, desconfiança. Ninguém vai confiar em ninguém. Até para sentar, ainda tem que... tem que olhar para lá. Aqui... Uns vão trabalhar de pé. Vai chegar no gabinete e não senta. Parece eu que fui acompanhar o Rui Vaz no novo trabalho dele em Benguela. E o funcionário está lhe pergunta, chefe,
Já sentaste? Aquele gajo é um ousado. E o Rui também que não sentou. Nós no gabinete, o Rui tava, o subordinado vem lhe perguntar, chefe, já sentaste? Eu falei, esses camutangos eles são terríveis. Como quem diz que, olha, já preparamos aí a tala, já sentaste? Cabral disse que está curado. Diz, irmão. O gajo tinha metido na tala. Ainda está lhe perguntar se já sentou. E eu que fui destruir a tala. Eu saí de Luanda só para ir destruir a tala. Fui de avião. Andamos nós dois com rivais no mesmo avião. Chegamos no aeroporto do quê? De Benguela. Fomos em casa. No dia seguinte fomos no gabinete. Eu, enquanto estava a destruir o feitiço lá no gabinete, o subordinado está a lhe perguntar se já sentou. Eu queria perguntar ao Rui, onde é que anda aquele gajo? Eu mulato. Chefe, já sentaste? Não, é brincadeira, não. Até já ninguém mais vai. Eles já não vão se abraçar mais. Entre eles, se abraçar. Tem veneno no quê? No abraço? Tem, né? Confirma aí. Você lhe abraça, já era. Você vai sentir. Amém. Lima, tem, né? Até nos casacos metem pó. Tamar. E os guardas são os mais perigosos agora. Empregadas e guardas. Cuidado. Mas não estou a falar você. Você tem Elias, tens proteção. Não tem medo, não. Eles estão mal. Os povos guardas, as empregadas, os guardas, jardineiros, esses eles vão fatigar os chefes. Hein? A minha live chegou até o fim. Mandei a foto dele no off. Mandei a foto dele no off. O marabu da católica daqui ficou atormentado. E depois falou, sabemos que ele já está entre nós. É muito forte, pá. Eles vão vir buscar mata-bruxo. Eles resistam isso. A insegurança é muito grande. Eles já sabem que quem carrega aquela foto, o veneno não entra. Hã? O feitiço não atua, o veneno não atua. Então, vão começar a andar com os mata-bruxos nos bolsos dos casacos. Vai falar, ilustre, ilustre, eu carrego aqui. O dia que vocês verem eles sem vergonha meter os mata-bruxos no peito, aí vão dizer, tivemos um êxito. Chegamos a esse ponto, eles vão vir pegar mata-bruxos. Eles vão.
Eles, como são endinheirados, vão dizer, olha, eu vou mandar fabricar 1 milhão, eu pago. Não se preocupa, eu vou mandar fabricar 1 milhão de mata-bruxos. E vou doar à igreja. E ele vai ficar com pelo menos nem com 1000 dele. 1000 no carro, não sei aonde, em todo lugar, criança, cão, cachorro, gato, tudo mata-bruxo. Empregadas, guarda, tudo. Se ele está entrando, encontrar o guarda, não tem mata, vai lhe perguntar, o que estás a fazer? Onde está o senhor mata-bruxo no teu perto? Será que você é um inimigo? Você vai sair da minha casa? Estás ouvindo? Não, chefe, esqueci. Não, vai embora. Vai. Tem que ter o senhor mata-bruxo. Ninguém trabalha em minha casa sem o senhor. Os dias são maus, pá. O inimigo vai entrar. Já imaginou a terra toda despertar? Que só uma coisa te protege. Só uma coisa. O que é que vocês acham, pá? Vai chegar esse dia. Vai. Jurou o Senhor. E não vai se arrepender. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai. Daqui a pouco. Tem um da polícia que usa a foto do mestre em tudo. Até a foto dele do WhatsApp é a foto do mestre. Ele diz no trabalho, ninguém lhe aguenta. Ouviram? Aquele é vivo, pá. Não há feitiço, não há tala, não há veneno. Jurou o Senhor. Esse dia está bem perto, Cumbana. Está quase. A insegurança e a falta de paz que surpreendeu a terra. Não tem como. Com coleca. É mesmo assim, né? Jamé Coleca. Que andou, todos que foram procurar o Jamé Coleca, todos que foram no Kikolo e fazer feitiço no Jamé Coleca, todos famosos governantes, políticos, empresários, sei lá, artistas, jogadores, todos. Se não procurarem um homem, vão morrer. Todos, estou a vos avisar aí, todos que andaram aí no Teixeira Lisboa, todos que foram no Jamé, todos que foram não sei onde, tem vários desconhecidos entre vocês, os pactos foram quebrados. Se não virem para o Elias lhes dar cobertura, vão morrer. Porque os demônios que o Jamé Coleca deixou, vão querer levar eles. Vocês sabiam? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Prestem atenção. Vocês viram? Ele mostrou muitos fios. Estavam todos amarrados aí num lugar, mas eram milhares e milhares de fios. E o jornalista lhe perguntou, e esses fios é de quê? Representa cada pessoa que já esteve aqui a buscar o nosso serviço. Aqueles fios são almas das pessoas, a vida das pessoas. Todos que lhe procuraram ficaram presos. É aquele caixão também que andou. Aquele caixão andou por quê? Porque tinha lá almas das pessoas. Todos que ele prende, todos que foram lhe consultar, todas as pessoas que comeram o dinheiro dele, estão lá. E quando esse grande marabu é cortado, e da forma como ele é cortado, não é que morreu por morte natural, porque envelheceu, não, perdeu a guerra. Porque se fosse porque é uma substituição normal, natural, que ele morreu e o seu discípulo toma o comando, então não haveria alteração nenhuma.
O que iria lhe substituir ia manter o controle da situação. Todos aqueles demônios que que lhe usavam passariam para o substituto. E não mudaria nada. Nada ia estragar. Mas não, aquela é uma árvore que foi cortada. Ele perdeu a guerra e foi cortado. Então, aqueles demônios que lhe usavam, todos foram jogados no abismo. Mas, porém, as pessoas continuam presas. A única forma de se libertarem é procurarem Deus. Então, e os diabos sabendo que a raiz principal foi cortada, e se não se destruir essas pessoas, vão se converter, vai começar a sangria, porque os pactos deles foram quebrados, por causa da quebra do pacto principal. O pacto principal caiu, foi destruído, então todos aqueles que estavam no pacto dele, também os seus pactos foram quebrados. Se o maior caiu, quanto mais o pequeno. Então eles estão vulneráveis. Vulnerabilidade. Está mal. Doença com eles. Os que subiram nos cargos vão ser exonerados. Os que tiveram fama vão perder a fama. Depois vão morrer. Os que ficaram ricos vão perder a riqueza. Os que se tornaram chefes vão ser exonerados. Tudo isso. Fama, riqueza, poder, proteção. O pacto quebrado tudo some. Doenças. Entenderam? Por isso, desde o tempo que morreu o Charles Bois, está a morrer muita gente, você não sabe. Aquelas pessoas todas, muitos deles eram discípulos que fizeram pacto. No dia que Charles Bois morreu, no dia seguinte, o discípulo dele foi assassinado no mercado. Esse discípulo dele, a cunhada dele está aí na igreja. Discípulo não porque trabalhava com ele. Buscava o serviço daquele homem, até comida para jantar. Tem que ir buscar a bênção no Charles. Tinha um filho dele preso na cadeia. Antes de levar comida para a comarca, passava na casa do Charles Bois e levava depois para a comarca. E o homem tinha dinheiro. Dinheiro assim no nível pequeno, né? Tinha negócios assim e tal. E ele foi fazer... Morreu o mestre dele e foi fazer compras. Foi fazer compras no 30, não sei de quantos milhões. Foi comprar material do negócio que ele fazia. Fazia portas, caixelarias. Quando ele entrou numa loja lá no 30, ele disse, não, aqui está caro, vou no outro lugar. Aqueles mesmo lhe viram, não. Eles seguiram atrás, lhe assassinaram, lhe tiraram dinheiro. As pessoas logo ligaram a morte dele com Charles Bois. Esse homem frequentava, morreu, o que lhe dava proteção, ele também morreu. Entenderam? Agora morreu maior que Charles Bois. O mestre do Charles Bois que morreu agora. Charles Bois iam lá os pequenos. Esses ministros não iam. Poucos sabiam que aquele não era grande. Agora, onde iam os ministros, generais, deputados, famosos, é esse que morreu. Sangria na terra. Quem me falou ontem é parente dele. Eu estava a conversar ontem no Zoom com um dos parentes dessa pessoa. Só que não posso falar o nome dele. No Zoom, no off, ele me falou assim, ele é assim, 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 com meu pai. Bem direto, não é porque é parente conhecido, não. Diz que todos esses aqui dormiam na casa dele. Aliás, eu estava a ler as mensagens, vocês ouviram? Diz que todos estão mal, estão paiados. Ele me disse que fez feitiço desde jovem. Era guarda-redes.
Lhe marcava um golo, ficou chateado e foi fazer feitiço. Isso é no Congo, né? Desde aquele dia, ninguém mais lhe marcou golo. Depois mudou feitiço, não somente do jogo, buscou agora já o pesado. E se tornou o chefe do Papá Kitoko, o chefe de Charles Boy. Era o mais poderoso naquela área que eles chamam de espiritualidade. Aliás, Cabingano passou no Charles Boy. O Charles Boy não mostrou nenhum sinal. No Charles Boy vocês só viram só aqueles bonecos aí todos feios da Índia, aqueles budas, todos cheios de buchãs. Aí vocês viram. Mas aí o caixão andou. O Cabingano gritou. Ele falou, calma. Esses todos estão a chorar. Estou a vos chamar, venham. Tenta ir na Universal. Não tem nada lá. Se o povo do Universal foi lá. O Segunda. É o mestre do Segunda. Só aqui poderás receber a guarita, a proteção. Despreze quem quiser desprezar. Despreze. Tá ligado? Aquilo chama-se demonstração de poder. O país inteiro viu. Mas aqui está aquele que é maior que todos esses. Ninguém consegue enfrentar o Elias. Acabou! Acabou. E agora? Aleluia. Alguém perguntou se também o fulano foi. Quem que não foi? Todos eles têm ido nesses lugares. Já eu não vos falei de do monte que não há sucesso sem Deus, sem envolver com o ocultismo. Não existe. Amém? Mas logo, estamos juntos. Tchau. Até já. Leva ele na igreja, Carlinda. E não espera o culto terminar. Depois vai dizer, o apóstolo me mandou chamar. Vocês são assim. Leva ele na igreja e entra na fila para orar por ele, tá? Depois ele vai ficar morando na cadeira e vai dizer, o apóstolo me mandou vir para ter com ele. Eu não te mandei para você vir ter comigo em off. Ouviu, Carlinda? Vem assistir o culto. Quando eu chamar os doentes, você também entra com a tua filha. Depois fala. E eu vou expulsar o demônio. E já não vão lhe dar mais ordem nos bruxos do Ouija, ok? Tá a entender, Carlinda? Todas as pessoas que eu falei, venha amanhã na igreja. Depois do culto terminar, disse que eu lhe mandei chamar. O apóstolo disse que é para vir ter com ele. Não faça isso. Não faça isso. Até já. Daqui a pouco. Daqui a pouco, às 20 horas, vai começar a reunião. A última reunião.